Então, vamos lá. Vamos começar a nossa brincadeira. Olhando aqui para a tia Elaine, ela ali pensativa, pensando no Big Bang, a teoria. Bom dia, Andressa, bom dia para todos. Vamos dar continuidade aos modelos atômicos, não concluir a parte do modelo de Rutherford. Eu vou entrar no capítulo 11 hoje também. João Pedro, bom dia. Letícia, bom dia. Giovana, Maria Giovana, Joana, Emily, estão todos aí, Larissa, Andressa, Yudi, todos aí, vamos lá. Vamos dar continuidade. Vou postar aqui o meu material. Vamos lembrar aqui de Ernest Rutherford. Vamos ver quem foi esse cara. Cara que eu tenho uma admiração muito grande. Na verdade, eu admiro todos eles. Acho que para quem gosta de ciência, daí é um prato cheio, né? Então, eu ficava sempre... quando chegava nessas aulas, eu entrava em transe, eu esquecia os amigos, eu esquecia os colegas de sala e focava só na história do professor. Achava show de bola quando o professor falava sobre modelos atômicos, como eles desenvolveram, como eles buscavam novas maneiras para poder entender a vida, a natureza, enfim. Até hoje a ciência busca isso, né? Pois bem, Rutherford, ele participou da questão do desenvolvimento da radioatividade. Então, ele faz parte, sim, ele está englobado ali naquele grupinho de Röntgen, que descobriu o raio-x, do próprio Henry Becquerel, que desenvolveu esse estudo da fosforescência e da fluorescência, do casal Curie, que nós conhecemos, e o nosso amigo Rutherford foi quem definiu aqueles raios, né, os raios que nós chamamos de raios elementares, né, alfa, beta e gama, que já falamos sobre isso, debatemos até sobre a natureza delas, né, os benefícios e os malefícios que eles causam à humanidade. Então, foi mediante aí essa relação, essa descoberta da radioatividade, que se descobriu novas partículas subatômicas, porque até então, 1896, quando nosso amigo J.J. Thomson definiu que o átomo era uma massa homogênea, positiva, e onde os elétrons de carga negativa estavam incrustados nela, posso ainda salientar a vocês o seguinte, que de maneira alguma, em momento algum, Thomson falou que o átomo era divisível, que o átomo se dividia. Até então, ele ainda concordava com Dalton na relação de indivisibilidade. Então, havia essa concordância ainda com Dalton. Alguém falou aqui no chat. Pessoal, Oi. O senhor recebeu mais atividade? Recebi sim. Só para o senhor estava falando qual era a página mesmo do livro de química. Sim, vou dizer aqui, tá? Vou aproveitar e vou dizer logo para todos. As páginas 154 e a 156, do capítulo 11. 154 a 156. Então, passou aqui o roteiro semanal. Ok. Viu? Anote aí direitinho. O pai da física nuclear. Eu amo esse assunto. Que bom. Então, vamos lá. Veja bem, então, Thomson pegou o seu desenvolvimento através das ampolas de Crookes, viu a natureza da eletricidade, notou que a natureza dela está vinculada a uma partícula subatômica, que pelo Ambar classificou como elétron, e nós temos aí o nome até hoje de elétron, né? Com sua carga, com sua massa, relação de carga-massa, nós temos aí a carga de 1,66 vezes 10 a menos 19 coulomb, nós sabemos disso daí, e a sua massa está fazendo a relação com o experimento de Robert Millikan, que eu também já falei sobre isso para vocês. Mas voltando aqui para o nosso amigo Rutherford, ele, através daquele experimento, né, desse experimento aqui, ó, só para relembrar vocês, esse experimento aqui, não, é a Marie, né? Tchau, Marie. Vou assistir você amanhã. Aqui, ó, esse experimento aqui, né, onde essa é a definição de radioatividade, que vocês estão vendo, tá, ó. Essa é a definição.
define-se radioatividade dessa maneira, onde nós temos núcleos instáveis que vão liberar a sua energia, né, a sua energia nuclear, ou seja, libera essas radiações eletromagnéticas que nós estamos vendo no experimento, que é justamente os raios alfa, raio beta, raio gama, e esse cara que ele já previa, então veja que ele era um cara muito além do seu tempo, ele já fez previsões de uma terceira partícula subatômica, que até então ele tinha uma leve impressão da existência de prótons, e essa leve impressão veio ainda do estudo lá dos elétrons, que corresponde a Goldstein. Goldstein era um amigo parceiro aí, Joana, é um amigo parceiro aí do Thomson, é como se fosse o Big Bang, né? O Sheldon e o Leonard, né? Então eles eram muito amigos, né? Na relação aí dos estudos. Então, veja aí, essa relação de próton já veio antigamente, tá? Já veio lá em 1896. Já tinha essa ideia de próton. Então, os livros dizem, vejam só, tem autores que discordam quem é o pai desse menino, quem é o pai do próton. Uns dizem que é o Rutherford, outros dizem que é o Goldstein. Na minha opinião, foi o Goldstein porque ele já deu a ideia de que existiam partículas positivas que iam de encontro aos elétrons que eram positivos. Então, já deu essa pequena ideia. Então, muito cuidado com as postagens, por exemplo. Alguns amigos fazem isso, mas porque eles seguem os seus autores, né? Hoje a história já diz que quem realmente fez essa relação de identificação dessa segunda partícula subatômica partiu lá de Goldstein, não foi de Rutherford. Rutherford só preveu, aliás, só provou o que ele estava dizendo, né? Só disse, ó, realmente nós temos uma segunda partícula subatômica, e aí foi através do seu experimento que foi provado. Ok? Então, ele, depois da descoberta desses raios elementares, que são justamente as radiações eletromagnéticas, conseguiu provar a existência de uma nova partícula. E aí surgiu o seu experimento, que eu vou mostrar para vocês agora, né? Ó, 1911, foi o estopim de tudo, foi quando ele conseguiu provar a existência de uma segunda partícula subatômica que nós batizamos de próton. Na verdade, ele batizou, né? Então, batizamos aí o nome próton por esse experimento. O engraçado de tudo é que ele já tinha essa teoria. Ele já sabia da possível existência de uma segunda partícula, que não fosse o elétron. Já sabia a massa do elétron, as suas cargas, enfim. Tinha ideia aqui na relação diretamente aí desses raios elementares, que são justamente o alfa, o beta e o gama, que eu falei para vocês, onde a carga do alfa é positiva, a carga do beta é negativa, e o nosso amigo gama não tem cargas, não é isso? Ó, ele não possui cargas, não é à toa que lá no experimento, os raios gama, eles não sofrem nenhum tipo de ação eletromagnética. Ele não foi nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Não foi nem para o lado positivo, muito menos para o lado negativo. Então, consequentemente, ele não possuía cargas. E por não possuir cargas, ele tem o maior poder de penetração. Então, vejam só, perguntinha da Maria Giovanna. Professor, mas em uma questão de prova, usar esses dois nomes com opção estão corretos, né? Veja bem, Joana, em questão de prova isso não vai nem acontecer, porque é relação de autores, é de autor para autor, tá? De autor para autor. Tem autor que estuda profundamente a biografia, que vai realmente no estudo profundo sobre quem descobriu quem. Por exemplo, você vai encontrar autores, Giovana, que não concordam que o Henry Becquerel é o pai da radioatividade. Eu, particularmente, também acho que não foi ele, né? Pelo que a gente estuda, pelo que a gente lê. E quando eu fui para a universidade é que eu vi realmente que não foi ele. Não foi ele quem descobriu a radioatividade. Quem descobriu a radioatividade foi quem descobriu o raio-x. Quem fez isso primeiro, quem verificou o raio-x, viu que raios eram capazes de impressionar chapas, foi o Röntgen. Então, foi ele que deu o estopim aí da descoberta da radioatividade. Então, veja, vai de autor a autor. Obviamente, eu estou falando isso de gaiato que eu sou, tá? E o nosso material, especificamente, nosso livro, ele faz essa relação, né, de indicações. E como o senhor comprovou isso? Na verdade, Giovana, não foi eu que comprovei. Foram autores, né, um pouco mais avançados,
do que nós vemos aqui no nosso nível médio, né? Você pode encontrar livros um pouco mais avançados que indicam isso. Experimentos feitos, quando começaram a fazer esses experimentos. Os experimentos de Hornstein, por exemplo, eles vieram à frente do que o meu amigo aí, Beckel, estudava. Então, ele iniciou o seu estudo antes, né? Então, se dá, né, pelo fator de ele ter iniciado esse estudo. Então, é um dos fatores que dão indício de que Beckel não foi quem descobriu a radioatividade. Quando Beckel estudou e aprofundou a radioatividade, ela já existia pelo fator raio-x. Na minha cabeça tinha sido a Marie que tinha descoberto a radioatividade. Não, a Marie estudou também. Tá? Ela só estudou, ela aprofundou o estudo. Tá? Não foi ela. Oi, diga. Esse experimento que o senhor está falando é referente ao modelo atômico de Rutherford? É o modelo atômico, justamente. Eu vou chegar no modelo atômico especificamente pela radioatividade. Tá? Sim, porque aquele que eu vi, o núcleo, ele tinha sido descoberto. Aí eu vi também que, no caso, tinha prótons e elétrons. Isso, que aí ele fez a conclusão. Quando descobriu o núcleo, ele concluiu que esse núcleo é o próton e que ele tem carga positiva. Porque os elétrons que o nosso amigo Thomson descobriu estavam presentes nesse átomo, porém não estavam colados como ele disse que estavam. Oi? No núcleo também. Não no núcleo. Eles não são colados no núcleo. O núcleo é um. Os elétrons giram ao redor dele, que ele definiu como eletrosfera. Eu vou mostrar o porquê que ele disse isso. E Giovana, entendeu o porquê que existe essa discrepância, essa discordância em relação a quem é quem, aí no pai de quem, nessa brincadeira? Ela fez outra pergunta. Eu queria comprovar a teoria... Foi muito rápido. Foi muito rápido que você escreveu aqui, deixa eu ver. Eu queria comprovar a teoria de Dalton. A teoria de Dalton ou de Thomson. Como assim? Eu não entendi a tua pergunta. É porque o senhor falou sobre o experimento do Rutherford. Aí eu lembrei que ele queria comprovar a teoria. Sim, tá certo, entendi. Ele queria comprovar o que dizia Thomson. Porque, veja bem, nesse experimento que ele fez, Rutherford, utilizando aí os raios elementares, alfa, beta e gama, ele queria saber se o que Thomson falou era verdade, se ele estava 100% correto. Porque se ele estivesse 100% correto, os raios que ele bombardeou, aquela lâmina de ouro finíssima, eles iam passar todos direto, sem sofrer nenhum desvio. Por quê? Porque a matéria, o átomo, era totalmente neutro, porque se ele era positivo como um todo, que foi falado por Thomson, e os elétrons estavam incrustados lá, lembra que os opostos se atraem. Vocês lembram disso, não lembram? Os opostos se atraem. E, consequentemente, a soma dessas cargas já estaria neutra. Então, mesmo que eu passasse ali com raios de carga positiva, não ocorreria a chamada repulsão, porque ali já estava neutro. Só que ele não observou essa passagem direta, ele viu, na verdade, não ele, mas os seus alunos, especificamente o Madsen e o Geiser, que tem o chamado contador Geiser, que você já deve ter visto isso em alguns filmes. Quem assiste Chernobyl vê o pessoal botando isso perto das pessoas, então com a alta quantidade de radioatividade, ele faz um barulhinho, né? Um barulhinho que eu não sei imitar, mas ele faz um barulhinho para indicar que a pessoa passou por uma quantidade muito grande de radiação. Então é o chamado contador Geiser. O Gabriel está perguntando aqui. Se ela não descobriu radioatividade, então por que ela ganhou o prêmio Nobel da descoberta da radioatividade? Não. Veja bem, Gabriel. Não foi pela descoberta da radioatividade. Ela conseguiu comprovar que o átomo, ele é divisível. Ela descobriu 2 elementos, Gabriel. Ela descobriu o polônio e o rádio, que fazem parte do estudo da radioatividade. Não foi ela que descobriu. A descoberta do casal. Isso, não foi ela que descobriu a radioatividade. Ela não é o estopim. O estopim de todo esse desenvolvimento da radioatividade foi a descoberta do raio-x. Ok? Foi a descoberta do raio-x, especificamente. Tá bom? Não vamos discutir aqui quem é pai e quem é mãe de quem. Vamos desenvolver a teoria. Depois a gente pode marcar um dia para trabalhar sobre isso daí, né? De preferência que seja com um professor de história, que a história ela está muito intrínseca aí, né? Nessa brincadeira. Inclusive os anos, enfim. A Joana botou aqui. Creio que a do Thomson, de fato, interessante
A tua pergunta, Gabriel, mas eu creio que foi por conta de seus estudos sobre a descoberta também de outros elementos. Foi justamente isso, tá? Descoberta de outros elementos, ok? Então, tem várias perguntas aqui, tem várias afirmações no chat, não dá para eu ler tudo, tá? Não dá para eu ler tudo, mas é interessante a participação de vocês, eu gosto muito disso. Então, voltando aqui, voltando lá para o modelo. Então, vamos lá, Giovana. Veja aqui, ó. Veja, deixa eu só escrever. Os raios que estão saindo aqui, ó, são os raios alfa. Então, se são raios alfa, tem carga positiva. Vou colocar bem aqui, ó. A carga é positiva. Então, veja. Ele estava esperando, Giovana, ele estava esperando que seu professor Thompson estivesse correto, estivesse 100% correto. Então, se ele estivesse 100% correto, o que ia acontecer? Esses raios que saem aqui dessa caixinha de chumbo, todos iam atravessar essa lâmina de ouro aqui. Professor, qual é a espessura dessa lâmina de ouro? 0,001 milímetro. Muito fino. Professor, por que foi o ouro? Por que não foi um alumínio, por exemplo? Porque o ouro, ele tem mais átomos. Então, a possibilidade de um choque, né, com seus átomos é maior do que a do alumínio. Então, o ouro, ele foi utilizado por isso, tá ok? Então, inclusive, tem questões, ó, a Joana que gosta da FUVEST, que gosta aí do ITA, né? Pergunta, tem uma questão que perguntava sobre isso. Por que o ouro e não o outro metal? Né? Por que o ouro e não o outro metal? Enfim, essa é a relação, tá ok? Porque tem mais átomos e a possibilidade, a probabilidade de um choque seria maior, né? Seria maior dessa probabilidade. Então, ele pediu que seus alunos fizessem esse projeto, fizeram, e observaram isso daí que vocês estão vendo, alguns desvios, né? Vocês vão notar aqui, vou só mudar aqui a cor, né, da caneta, pronto, mas eu vou precisar de um laser, ó. Vocês vão notar aqui, ó, que houve um ricochete e alguns leves desvios. Observando tudo, todo o sistema, foi que eles viram nessa observação que a maioria desses raios alfa passavam sem nenhum problema, né? Passavam ali, vou apagar bem aqui essas informações, sem nenhum tipo de desvio, passavam normalmente, naturalmente, sem nenhum problema, tá ok? E isso queria dizer o quê? Queria dizer o quê? Que o átomo, olha aí, Joana, o átomo, ele não era aquela massa homogênea que o nosso amigo Thomson falava, né? Onde ele era um todo, como se fosse uma massa de bolo mesmo. Então, o átomo, a sua massa, ela encontra-se no centro. Então, praticamente toda a sua massa está no centro. Por quê, professor? Porque a maioria dos raios alfa passavam sem sofrer nenhum desvio. Os que desviavam é porque se aproximavam desse núcleo, dessa massa. Então, sofria leves desvios. Os que voltavam bruscamente é porque atingiam de frente essa massa. Mas, professor, mas por que ele raciocinou assim? Ora, pela carga do raio alfa. Então, veja como a radioatividade foi importante aqui. A carga do raio alfa é o quê? É positiva. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Não é isso? Então, quando se aproximava do núcleo, sofria desvio esse raio, porque a carga do núcleo é a mesma do raio que foi bombardeado aí nessa lâmina de ouro. Então, as cargas são iguais. Então, ele já descobriu a carga dessa partícula. Ele já deu a ideia, olha, então aqui é positiva, do mesmo jeito que Thomson fez com o elétron. Então, descobriu a carga positiva. Então, vamos ver aqui as observações. Vamos olhar aí, ó. A maior parte das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro, isso eles viram. Então, a maioria passava direto. Giovana, os que desviavam tinham carga neutra, né? Não, Giovana, na verdade eles tinham a mesma carga. Se eles têm a mesma carga, é porque eles desviam. Então, existe a repulsão entre eles, entendeu? Então, é positiva. Então, a carga desse núcleo era positiva, ok? Então, veja, algumas partículas foram desviadas, aí, Giovana, que eu estou dizendo, né? Se aproximavam e desviava. É como se eu fosse fazer um desenho, é como se tivesse daqui, ó. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Eu sou ruim de desenho, mas eu tenho aqui a partícula, que é pequena, tá bem aqui, ó. Então, tinha raio, Giovana, que passava bem aqui, ó. Nem fazia menção de aproximar. Tinha outros que chegavam próximo, ó. Quando chegavam próximo, fazia isso, ó. Desviavam, né, ó. Sofreu desvio. E tinha outros que batiam de frente com ele, ó.
quando batia de frente, eles retornavam. Então, quer dizer o quê? Que a carga aqui é positiva. E se tinha, a maioria passava direto, sem sofrer desvio, boa maioria passava direto. Sem sofrer desvio é porque a massa não era um todo como se imaginava. A massa era pequena. Estava no centro, né, desse espaço. Era um centro. É por isso que ele, porventura, foi dizer que era um sistema planetário. Joana, Rutherford conseguiu concluir que o átomo possui um grande vazio, ou seja, ele teria que ser formado por outras partículas, sendo então os prótons e os elétrons. O núcleo do átomo teria que ser carregado positivamente e uma nuvem eletrônica carregada negativamente. É exatamente isso que ele deduziu. Então, essa nuvem eletrônica eu não vou falar assim tão profundamente, porque nuvem eletrônica é justamente a possibilidade onde os elétrons se encontram, né? A probabilidade de encontrar um elétron é na nuvem eletrônica, nós vamos ver isso na evolução dos modelos atômicos. Os modelos atômicos vão evoluir porque a física evoluiu. A física quântica vai evoluir. E então vai haver essa relação de nuvem eletrônica. Então, os elétrons, eles se encontram ali, ó, não incrustados, como dizia o nosso amigo Rutherford. Aliás, perdão, confundo os nomes. O nosso amigo Thomson não estavam incrustados naquela massa. Eles estavam circulando. Ele definiu, inclusive, o nome de eletrosfera. Os elétrons, eles circulam na eletrosfera. Se eu for fazer bem que uma comparação grotesca da distância da eletrosfera, que está na camada K, para o núcleo, né, para o próton, é como se fosse vocês aí na casa de vocês, eu, elétron, aqui, ó, o elétron tô na minha casa, estou aqui no Disseu, na minha casa, e o núcleo estivesse lá em Parnaíba. O núcleo está lá em Parnaíba, olha a distância que é, né? É uma distância considerável, não é isso? Ó? Então, nós temos aí essa relação, Joana. Essa nuvem eletrônica era composta por elétrons que giravam em órbitas ao redor do núcleo, por isso a ideia de sistema solar. Isso aí, Joana. Só que o nosso amigo Rutherford teve algumas falhas e não conseguiu provar algumas coisas, especificamente com esse girar, né? Sim, A sim. física, ela diz o seguinte, se nós temos corpos que giram ao redor de outros corpos com massa maior, a atração gravitacional vai existir, não é verdade? Então, quando vai girando, eu tenho aqui o núcleo e tem aqui o elétron girando aqui, ó, né? A minha caneta aqui, o elétron está girando, ó. Está girando e cada giro que ele dá, ele perde energia e vai se aproximando dessa massa maior. E aí, com o tempo, cada giro que ele dá perde energia, vai girando, girando, girando e pá, vai se chocar. E se isso acontecesse, não existia matéria, não existiria vida. Então, o nosso amigo Rutherford não soube explicar. Quem explicou foi a física quântica, né, com o chamado salto quântico da teoria de Bohr. Ok? Então, a gente vai falar sobre isso daí também. Não se preocupem. Não se aveste, vai dar certo. Tá bom? Voltando aqui para o nosso amigo Rutherford, aí foi a sua observação. Deixa eu apagar isso daqui. Então, a gente vai ver que é o que ele esperava, era isso daqui, Giovana. Ele esperava que isso daqui acontecesse. Para ele poder dizer que o seu professor estava 100% correto. Que esses raios alfa, todos passariam direto, ó, sem sofrer nenhum desvio. Por quê, professor? Porque aqui estava a carga positiva com a carga negativa junta. Consequentemente, a soma dessas cargas daria quanto, gente? 0. Ou seja, aqui já estava neutro, né? Aqui era carga totalmente neutra. Então, o positivo não ia sofrer a repulsão do positivo e nem a atração do negativo. Consequentemente, passaria direto, sem sofrer nenhum desvio. Porém, notou os certos desvios, como vocês estão vendo aqui, né? E o ricochete direto com essas partículas, com a massa que se encontra no centro. E vamos ver a conclusão dele agora, né? Ó, vamos lá, ele concluiu isso daqui, especificamente, um pouquinho mais resumido do que a Joana colocou, óbvio, mas é isso daí, ó. O átomo possui um grande espaço vazio que ele definiu como eletrosfera. Eletrosfera é onde estão os elétrons. E eles não são estáticos, né? Eles estão se movimentando, tá ok? Eles não são estáticos. Existe a movimentação desses elétrons. Possui um número pequeno e denso, no caso aí, ó, o núcleo pequeno e denso, onde se encontra praticamente toda a massa do elétron.
Então, ele está lá no centro, ele é pequeno, ele é denso, e está representado praticamente toda a massa, até porque também na eletrosfera eu vou ter que contar as massas também dos elétrons existentes, não é verdade? Esse núcleo possui carga positiva, e nós vimos o porquê, que os raios que foram bombardear aquela lâmina também eram positivos, e se existiam os desvios, é porque as cargas são iguais, então definiu-se esse núcleo como carga positiva, e ele defendeu a sua teoria como sendo um sistema planetário, que vocês estão vendo aí, e que a minha querida Joana já colocou para a gente. Então veja que esse é o sistema planetário que ele definiu como sendo seu átomo. Então nós temos aqui a carga positiva no centro, densa, pequena, densa, né? E as cargas negativas circulando ao redor delas. Vocês lembram que o nosso amigo Gonstein já falava disso aqui, ó, que o próton tem isso daqui, ó, 1836 vezes maior que o elétron, não é isso? Então, a atração existente entre eles aqui era muito grande. Vamos fazer a comparação grotesca que eu gosto de fazer. Giovana, as partículas alfa são positivas, então elas desviam, né? É isso aí, Giovana. Partículas alfa positivas, então elas vão desviar, porque o núcleo tem essa carga positiva também. Isso só foi descoberto nesse experimento. Então, veja, vamos fazer a comparação grotesca. O próton, ele é o Maracanã. Tá lá o próton, Maracanã. O elétron, ele é um grão de areia circulando ao redor desse Maracanã. Olha só a discrepância de tamanho, não é? Então, consequentemente, a atração, né, gravitacional é muito grande. Ainda mais que as cargas ali são opostas, não é isso? Se as cargas são opostas, a atração eletrostática vai existir, ok? As betas passam direto. No caso, a beta, ela não seria ideal, porque a beta, Giovana, são elétrons, tá? Não esquece disso, não esquece dessa informação que o Tio Jorge está dando para você. A beta são elétrons, tá? Então, consequentemente, se fosse seguir a teoria do que dizia o nosso amigo Thomson, não ia ter relevância alguma, tá? Então, ela ia e voltava normalmente, são elétrons. Só que a diferença do beta para um elétron propriamente dito é que ele é um pouco mais acelerado. Ele tem uma velocidade da luz aí cerca de 90% da velocidade da luz. Você sabe que a velocidade da luz ela é 300 mil quilômetros por segundo. Então, a partícula beta, ela se propaga no ar numa velocidade de 90 mil quilômetros por segundo. Então, é uma velocidade bem considerável, embora o poder de penetração dela seja leve, né? Seja médio, ok? Deu para entender, entendeu, Giovana? Então, vamos lá, vamos continuar. Joana, professor, tem uma dúvida, diga lá, Joana, se eu puder lhe ajudar, diga. Vejamos bem. As partículas que foram repelidas, elas foram porque elas bateram no núcleo atômico de ouro? Sim. Foi por isso? E as desviadas, elas passaram muito perto do núcleo de ouro que era positivo, gerando a Isso, repulsão. Foi desse justamente. jeito? Desse jeito, elas se aproximaram, né? Eu tenho um campo elétrico aqui, né, com a minha carga positiva, e se eu sou positivo e o meu campo é o mesmo, a tendência é por isso que a gente toma choque, né? Que é igual os campos, acho que vocês viram isso com o Christian já falando sobre isso. Sim. Então, as cargas se aproximaram e aí faz o desvio. Se chocaram de frente, aí totalmente não tem contato, né? Não tem, a direção é oposta, na verdade, então, porque as cargas são iguais. Se fosse os elétrons que a Giovana me perguntou, eles iam se abraçar. Opa, a gente tem afinidade, então não teria nenhum tipo de reação para poder vincular a presença de um novo elemento, né? Então a teoria do Thomson ficaria estagnada, parada, ninguém teria um pouquinho aqui de dúvida para poder tentar modificar a teoria dele. Tudo bem? Voltando aqui, só para a gente fazer a relevância ainda do que foi falado sobre o seu sistema, é mais ou menos isso, né? Nós temos lá o núcleo denso, pequeno, praticamente toda a massa está bem aqui, ó. E nós temos os elétrons aqui circulando ao redor dele, né? Ó, na sua eletrosfera. Que nós vamos entender que essa eletrosfera, lá na física quântica, com o nosso amigo Bohr, né? O Bohr, aquele que eu já falei para vocês que tem as cartas de Einstein para Bohr,
que disseram que eles tiveram aí um relacionamento, né, além da ciência, mas isso é só especulação, é muito mais um código que eles tinham para que os nazistas não se apoderassem de uma relação científica, o Gabriel, que nem um imã. Justamente, se você quebrar a ponta, né, Gabriel? Você quebrou a ponta aqui, eles querem se afastar, né? Mas se você muda, aí os polos ficam opostos, então a tendência é eles se atraírem. Giovana, por incrível que pareça, eu nunca entendi muito bem o modelo de Rutherford. Mas a pergunta que não quer calar, Giovana, você está entendendo o que eu estou falando? Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Não, Joana. Oh, Estou. desculpa. Por isso que eu tô falando, né? O que foi que eu entendi sobre a respeito do modelo de Eu Rutherford. não gosto de errar o nome de ninguém. Desculpa. Tem Eu nada. confundi, tá? Um é J, outro é G, professor. Enfim. Mas deu para entender? Agora fiquei com vergonha. Deu para entender? É engraçado, né, que apesar do erro, né, que foi em relação às partículas repelidas e as desviadas, o seu experimento contribuiu para o avanço nos estudos sobre o átomo, né? Deu um Justo. passo enorme. Um passo enorme. Ele conseguiu pegar anos de estudo, né, e conseguiu provar o que lá em Dalton não era provado ainda. Que por que a matéria é neutra? Que a matéria é neutra por quê? Porque as cargas vão se anular, o positivo e o negativo se somam. Se eu tenho um menos um e mais um, vai dar zero. Então ele conseguiu provar isso daí. Então, através desse experimento. Só que o Rutherford, Joana, não é Giovana, só que o Rutherford, Joana, ele já previa também a existência de uma outra partícula. Que partícula é essa? O nêutron. Você viu lá no experimento, quando o gama passou direto, ele passou direto com outro elemento que ele não sabia que elemento era esse. Que quando uma partícula radioativa, quando um núcleo radioativo, ele emana a sua radiação eletromagnética, ele vai se transformar em um outro elemento mais estável e vai haver liberação de nêutrons. E onde é que estão esses nêutrons, crianças? Estão no núcleo. Estão lá no núcleo para impedir, por exemplo, que ocorra a repulsão entre as cargas iguais. Porque do mesmo jeito que nós descobrimos essa partícula, esse núcleo denso de carga positiva, existe a repulsão entre eles também. O Chadwick, é isso aí. Engraçado, ó, engraçado das coisas, vejam só. Thomson foi professor de Rutherford, para quem não sabe, foi professor de Rutherford. O Rutherford foi professor de Chadwick. Então, o conhecimento foi passado, né, para os seus pupilos. É óbvio que o Dalton viveu muito tempo além de Thomson, né? Um tempo mais distante. Mas, de qualquer maneira, foi passado aos seus pupilos e deu aos seus pupilos a possibilidade de descobertas que são importantíssimas hoje. Então, Giovanni, legal, o aluno questionou as ideias do professor. Sim, é por isso que eu digo, crianças, nós professores, nós somos uma ponte para o conhecimento. Nós não somos o conhecimento em si, tá? Então, eu sempre respeitei a opinião dos meus alunos. Eu não quero que vocês digam amém para mim, não quero, tá? Não tô dizendo isso. Eu quero que vocês realmente tenham esse conhecimento crítico, que vocês consigam desenvolver esse conhecimento científico. E foi assim que eles conseguiram desenvolver teorias, não é dizendo amém para tudo que a gente fala. Se eles já pensou dissesse amém para tudo que eles falassem, eles iam encontrar esses elementos? Não iam. A curiosidade instigou a eles. E óbvio que eles pediram permissão para estudar essas teorias, né? Porque eles fazem a patente, enfim, tem todo um andamento, né? Então a Joana colocou aqui. O senhor tem teorias? Não. Eu não vou dizer minhas teorias, não. Um dia a gente conversa. Dentro da química, eu tenho, mas um dia a gente conversa. Os nêutrons não têm carga, mas possuem massa. Isso sim, isso é verdade. O pessoal pensa que porque ele não tem carga, ele não possui massa, mas possui. Tá? O nêutron, inclusive, ele é o gatilho, né? Quando ocorre a fissão, que nós já trabalhamos, já falei sobre isso para vocês, o nêutron é que sai do núcleo a uma velocidade da luz e se choca em outros núcleos, produzindo aí a liberação da energia colossal existente no núcleo atômico. Então,
é que tem a explosão atômica, né? Tem um processo chamado de reação em cadeia, que nós já trabalhamos, inclusive, né, falando sobre isso. Ok? Vamos prosseguir? Vamos lá, vamos falar do nêutron, né? Se tem elétron, se tem próton, nós temos nêutron. Quem descobriu o nêutron foi esse rapaz aqui, o James Chadwick, era norte-americano, né? No caso, ele físico em inglês, ele estudou na Universidade dos Estados Unidos, mas ele teve aí a relação com o nosso amigo Rutherford. Esse cara, ele era muito além do seu tempo. Ele utilizou também a radioatividade para poder definir os nêutrons, isso é fato. Tá? Então, você vai ver aqui, ó, que nós temos esses de vermelho são os prótons e esses de azul são os nêutrons. Geralmente, nós temos mais nêutrons do que prótons. Por quê? Imagina só, meus queridos, um exemplo, vou dar um exemplo. Vamos para o exemplo, que o exemplo ele ajuda muito mais. Eu tenho o elemento sódio. O sódio, então, vou colocar bem aqui. O sódio, ele possui 11 prótons, né? Então, ele tem 11 cargas positivas. Então, lá no núcleo do sódio, eu tenho 11 prótons, tenho 11 vermelhinhos desse daí. Eu tenho que ter, no mínimo, a mesma quantidade de nêutrons, no mínimo, para poder impedir que ocorra o colapso, que ocorra a repulsão. Se não existissem os nêutrons, não existia vida, não existia matéria. Aí o pessoal fala, o professor está dizendo que a química é a mais importante de todos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que sem química não tem vida. Simples assim. Sem a química, não tem vida. Joana, atualmente existem outros modelos atômicos, novas teorias sobre... Joana, não existem outros modelos atômicos hoje. Existem novas explicações, novas indicações. Nós vamos parar, sabe aonde, Joana? Nessa questão aí de modelos, nós vamos parar no modelo de Sommerfeld, que foi o último, onde o modelo de Sommerfeld, ele mostra que esse modelo planetário não é tão perfeito assim, aquele circular, aquela coisa bonita, não é tão perfeito assim. Existe aí orbitais elípticos, que são feitos cálculos, porque quando a gente falar de camadas, nós vamos ver que existe as subcamadas. Aí nós vamos arremeter ao Isaac Newton, que você ama. Nós vamos falar do estudo da luz, que também está relacionado com o Einstein, né? Então, tem algumas relações indicadas por cálculos, o chamado cálculo de Schrödinger, que inclusive o pessoal da psicologia conhece, ele tem a simbologia psi. Eu não sei se a psicóloga está aqui hoje. Eu vi na aula do França, mas já não vejo ela aqui hoje. Não estou vendo, porque eu também não consigo olhar tudo, né? Eu estou vendo que a Giovana... Estou aqui. Está aqui, né? Opa! Eu vi a senhora na aula do França, mas quando eu consigo ver todos aqui no chat, eu não lhe vi novamente. Mas a simbologia psi, né, da psicologia, ela vem dos cálculos de Schrödinger, que é da física quântica. Então, tem uma certa relação, né? Assim, vamos dizer, intrínseca, não diretamente. Eu acredito que a física quântica não se engloba nos estudos da psicologia, obviamente. Mas tem uma relação didática em função desse estudo. Inclusive, falei isso para vocês, o Heisenberg, que é o pai da física quântica, ele utilizou filosofia para poder debater a física. Então, ele fez uma relação direta do estudo de humanas com os estudos de exatas. Então, aquele símbolozinho que tem na psicologia é uma simbologia grega, o psi, que é feito um cálculo da teoria quântica. Tá vendo como tem tudo a ver? Tem tudo a ver, né? A pessoa fala, professor, eu quero fazer psicologia. Eu vou precisar de química no curso de psicologia? Eu acredito que não. Não diretamente. Não diretamente. Porque... Mas conhecimento, né? Conhecimento. Todos interlaçados. Justamente, há uma abrangência, né, desse estudo. O pessoal fala, então eu vou fazer psicologia, que não tem química. Como se diz isso? Eu também pensei que não tivesse matemática. Mas tá vendo? Ó? A exata é fundamentada em muitas explicações, né? Eu não digo, infelizmente, que tem gente que não gosta da matemática e foge, né? Tem a fuga da matemática, mas não dá para fugir dela. Não dá. Tem que ter os cálculos estatísticos, né? Estatístico, justamente. É um conteúdo abrangente para todos, essa parte de cálculo. A senhora me perdoe que eu não vi a senhora aí, mas fique à vontade. Não, eu estou aqui, mas é porque a gente teve uma conversa com nossa orientadora e a gente... Né? Pois tudo bem.
Tá Mas bom? nós estamos aqui. Estamos aqui. Eu também estou aqui. Opa, isso é bom. Então, deixa eu ver aqui o que a Joana escreveu. Física quântica deve ser tão difícil. Meu Deus, eu acredito que o professor Christian está estudando física quântica em seu mestrado, com certeza. Joana, física quântica é difícil, sim, porque envolve muito cálculo. Mas química quântica, Joana, não é de Deus. Química quântica não é de Deus. Só para você ter ideia, a química quântica sério? surgiu... A química quântica surgiu por causa da física quântica. A física, ela não estuda, ela não explica movimentos de partículas tão pequenas quanto o elétron. Ela não explica. Foi por isso que o Rutherford não conseguiu explicar por que o elétron não se chocava com o próton, se eles são 1836 vezes maior, né, um com o outro. A física quântica não explica esse movimento. Por isso que surgiu a química quântica, para explicar. A química quântica, eu paguei química quântica, eu achava que eu ia enlouquecer. Eu achava, cara, eu vou desistir da química. Isso daqui é difícil. Imagine lá na física do Christian. Não é à toa que o Christian, vocês notam que de vez em quando o Christian fica piscando o olho assim, ó. Isso daí são sequelas. Não, tô brincando. Tô brincando, é brincadeira. Enfim, vamos voltar para cá. Também, né, professor? A calvície dele é por conta da física quântica. Eu nem gosto muito de química, né? Eu tô vendo que a Joana também não gosta muito de química. Ela gosta muito mais de física do que de química, a Joana. Eu fico com inveja. Não, eu falei na ironia. Eu falei na ironia. Mas eu tô brincando. Sim, voltando aqui pro nosso amigo Chadwick. Nomezinho bonito, né? Como é teu nome? Chadwick. Nada da chamada. Chadwick, presente. Olha, bonito esse nome. Bora aqui. Ele descobriu ou determinou os nêutrons também utilizando a radioatividade. Ele utilizou aqui a radioatividade, ele estava utilizando o polônio, que é um elemento que tem uma instabilidade muito grande, né, pelos seus núcleos, e nessa relação, vocês vão ver bem que a expressãozinha que aconteceu. Houve a liberação, né, do polônio, houve a liberação de raios alfa. Nessa liberação de raios alfa, ele se transformou em um berílio. Ainda continuou havendo a relação, né, dos raios alfa liberados, e ele se transformou depois, do decaimento, ó, ele saiu do polônio e se transformou no berílio. E do berílio, nesse decaimento de raios alfa, ele se transformou nesse carbono aqui, que é um carbono conhecido nosso, carbono 12, né, ele é muito abundante na natureza. E houve a liberação do nêutron. Olha aí, Joana, a massa do nêutron que você falou pra gente. A massa do nêutron aqui, né? Então, veja, ele se transformou. Lá no final, houve a representação desse outro elemento, que por ele não ter carga, ele está vinculada para impedir que ocorra o colapso nuclear, não é isso? Que esses prótons possam viver em harmonia. Eles são o deixa disso. Nem quando vai ter uma briga, alguém diz, não, ei, rapaz, que é isso? Ei, por favor, não briguem. Não tem essa coisa assim, né? Ei, então, o nêutron está ali para apartar a briga, para separar, para impedir que a briga aconteça. Ele é aquele cara que impede o colapso existente no núcleo. Então, se eu tenho 11 prótons, eu tenho 11 cargas positivas. Então, existe essa probabilidade de não ocorrer vida. Então, os nêutrons explicam o porquê dessa vida existir. Tá, ok? Então, foi explicada por esse rapaz aí, o nosso amigo Chadwick. Tudo bem? E aí eu termino o modelo até chegando em Rutherford. Terminei os modelos. Professor, ele tem modelo específico, esse rapaz? Não. Ele não produziu um modelo. Ele só indicou a presença de uma terceira partícula subatômica, que é justamente o nêutron. Ok? Aqui as massas que vocês já conhecem, então não vou me aprofundar tanto, porque hoje eu queria falar era de partículas, de estudo das partículas, mas vamos adiantar aqui, ó, porque aqui é um exemplozinho qualquer, então aqui ficou fácil, né? Ó, por exemplo, esse 1 é Dalton, esse 2 é Thomson, esse 3 é Rutherford. Não tem como errar um negócio desse, tem? Não tem como errar. Na questãozinha do UFG aí, ó, Rio de Janeiro, na Minas Gerais, perdão, de Minas. Então, mas é uma questão muito simples, muito boba, muito prática. O aluno atento, ele não pede uma questão dessa aqui na vida, né? As questões do Enem, principalmente. Nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos de Enem,
caiu modelos atômicos. E não caía. Caiu modelos atômicos. Então, é bom que a gente tenha a base, né? E essa base é formada aqui no 9º ano. Ok? Então, seria, inclusive, letra D, Dalton, Thomson e Rutherford. Cuidado! Existe um cientista, um físico chamado Thomson. Sério? Tem um Thomson. É totalmente diferente de Thomson. Tá? Então, cuidado. Ok? O do Thompson tem Olha, um P, né? isso, Thompson. tem um P mudo. Thompson. Tá? Então, cuidado aí com as pegadinhas do Enem. Também não, Joana. Vixe, Mary, você também não gosta de química. Meu Deus. Não, mentira. Nossa, eu amo química. Eu acho química mais fácil que física. Física eu acho Física e bastante leve. matemática. Puxando sardinha pro meu lado. Aqui são outros exemplos, tá? Eu Isso queria aqui saber. especificamente são os experimentos de Thomson. Oi, Eu fala, Joana. tenho muita admiração pelo Stephen Hawking. Sério, adoro ele. Eu queria saber se o senhor concorda com o argumento dele de que existe vida fora da Terra. Vida extraterrestre, não. Mas eu tô Acredito falando assim de vida acredito no que futuro. tenha vida molecular, bactérias, cianobactérias. Acredito que Será? sim, mas dizer que tem anãozinhos verdes que voam em naves, isso eu não acredito. Isso eu não acredito. Aí o pessoal diz, mas tem bilhões de galáxias. Como é que o senhor vai dizer que isso não pode existir vida inteligente? Aí entra a psicologia. Aí a gente tem que analisar muita coisa para poder fazer essa confrontação. A gente vê em filmes, né? Quem assistiu já Interestelar, por exemplo, a teoria do Interestelar é interessantíssima. Assista esse filme, gente, eu assisto. Se passar todo dia, eu assisto esse filme. Interestelar. Ele fala ao João Pedro que já assistiu. Ele fala sobre o colapso terrestre. A Terra ela tende a se acabar um dia. Nós vamos sugar tanto da Terra que ela não vai conseguir nos dar mais nada, além de destruição, além de você me destruir, eu vou destruir vocês. E infelizmente vai ser assim mesmo. O homem é o lobo do homem, já diziam os filósofos. Né? O que o senhor acha da teoria do Big Bang? A teoria do Big Bang é o estopim de tudo. Ela eu acredito, ela eu confirmo. Né? Não é à toa que quando descobriram o bóson de Higgs, existia um certo 50 medo de se anos produzir. depois da descoberta. 50 anos depois da descoberta. Justamente. Existia um medo de ocorrer um novo Big Bang aqui, né? De abrir um buraco negro. Sério? Já pensou? Existia essa possibilidade. O choque dos nêutrons e abrir um buraco negro aqui na Terra. E a Via Láctea já era a Via Láctea. Entendeu? Então é algo assim muito além da nossa imaginação. Então por isso que os cálculos eles resolvem, né? Eles explicam coisas que só a teoria não é capaz. Né? Então a prática, inclusive quem assistiu o Interestelar, eles só conseguiram resolver esse problema por causa de um cálculo. Por causa de um cálculo. A menina, a filha eu estou fazendo aqui uma sinopse do filme, eu não podia nem falar, que tem gente que vai querer assistir. Mas ela conseguiu resolver um cálculo e conseguiu determinar uma terceira dimensão, que é o que existe no chamado buraco de minhoca, né? Atravessar um buraco negro nos leva para uma terceira dimensão. A possibilidade de viagens intergaláxias, por exemplo. Quem é o ser humano que vai conseguir viajar e vai se enlouquecer daqui da Terra para Júpiter, por exemplo, ou Vênus, enfim, Vênus é até mais perto, mas Saturno, sem enlouquecer, gente, é uma viagem de 10 anos. Como é que você vai viajar 10 anos num foguete sem fazer nada? Enfim, é loucura, não é isso? Vamos estudar outro assunto, além de modelo atômico? Vamos. É isso aqui. Não sei se vocês estão vendo. Características do átomo. Vamos relembrar Vou isso aqui. fazer um mapa mental sobre. Vou Faça. fazer um mapa mental sobre. Faça. Mande para mim e repasse para a galera. Esse daqui, ó, falar do número atômico, né? Mostrar os isótopos, isóbaros e isoeletrônicos. Lembram disso? A nossa aula acabou praticamente. Eu vou parar aqui.
Mas na próxima É tão aula, triste. mas veja, a atividade, viu, Francisco? A atividade dessa que eu deixei, tá? Que corresponde isso daqui. É um assunto que vocês conhecem, é uns cálculozinhos bobos de você calcular para saber se um elemento é isóbaro, isótopo, isótono de outro, né? Se é isótono é porque tem a mesma quantidade de nêutrons. Se é isóbaro, porque tem a mesma massa. E se é isótopo, porque tem a mesma quantidade de prótons. Lembrando que a quantidade de prótons é a mesma de elétrons. Quando eu falei para vocês que o sódio tem 11 prótons, é porque ele tem 11 elétrons. Quando esse sódio vai se ligar, a atividade é do roteiro mesmo. Sim, Joana, é a mesma, tá? Dá para fazer, ok? Quando esse sódio se liga a outro elemento, ele vira íon. Então, o íon positivo chama-se cátion, e o cátion perde elétrons. O íon negativo chama-se ânion, e o ânion ganha elétrons. Então, a representação do positivo indica a perda. A representação do negativo indica o ganho de elétrons. Então, vocês têm que ficar ligados quando for fazer essa relação de isótopos, isóbaros e isoeletrônicos. A Giovana, elétron fica em cima e próton fica embaixo, né? Não, Giovana. Os prótons e elétrons ficam embaixo. Em cima é a massa, tá? Joana, eu gosto tanto do senhor. Oh, obrigado. Eu era professor de química. obrigado. Eu fico feliz. Viu, Giovana? É embaixo. Então, o que você tem de prótons é embaixo, em cima é massa. Tá bom? Gente, um abraço. Eu fico me apegando com os professores, com o senhor, com o Christian. Mas se apegue. Você está apegando com as pessoas certas. Com o estudo certo. Tchau, gente. Um abraço para todos. Eu fico triste também. A aula é muito boa. Vocês interagem. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Fiquem todos bem. A gente se encontra por aí. E façam as questões, viu? Treinem. Treinem não só os modelos, mas isso daí também que eu acabei de falar, das chamadas semelhanças atômicas. Um abraço para todos. Fiquem todos bem. E a gente se encontra, com certeza, na terça-feira. Tchau.